Então, hoje eu vou falar para vocês sobre o IFC 4.3. Então, espero que vocês saibam já bastante aí sobre o IFC, porque a ideia não é falar, não é fazer uma introdução grande, extensiva aí sobre o esquema de dados IFC. Tá? Eu sou Fabiano Correia, sou professor lá na Poli. Há um curso nosso dentro do mestrado profissional, onde eu ministro, e um terço do curso talvez a gente fique falando sobre o IFC no sentido de capacitar os nossos alunos a, no mínimo, entender a documentação. Né? Então, a documentação do IFC está cada vez melhor no site, né, da Building Smart. Então, ao invés de você destrinchar e explicar tudo o que existe em cada uma das versões do IFC, a gente tenta capacitar o aluno para que ele entenda o esquema de dados, entre na página e aí ele tem acesso a um mundo inteiro. Né? Esse aqui é o... Deixa eu ver se funciona. Ok. Esse aqui é um dos primeiras figuras falando da evolução do esquema de dados IFC. Né? Então, ele começou lá atrás, em 96. Então, em cima aqui a gente tem as várias versões pelas quais ele foi passando. E na parte de baixo tem todo o processo dele se transformar numa norma ISO, que acabou acontecendo em 2013. Né? Hoje em dia o mercado ainda usa a versão 2x3, que tem uma documentação muito ruim na internet. Né? Então isso é triste. Quando eu comecei a trabalhar com IFC, logo que eu entrei como professor lá no departamento de engenharia de construção civil, era difícil. Eu tive que aprender em cima dessa documentação, uma tristeza. Mas houve um salto de qualidade fantástico para a chegada do IFC 4. Né? Então, a partir daí, eu comecei a dar aula em cima da documentação. Não precisava nem preparar mais slides, bastava você entrar na internet lá e mostrando como as coisas funcionavam. Tá? Hoje em dia, essa documentação na internet é gerada automaticamente, e vocês têm acesso via GitHub também, a versão mais nova em desenvolvimento. Né? Aqui, em destaque, as duas versões que são ainda oficiais. Né? Vejam que, de quando o IFC 4 se transformou em ISO em 2013, para a versão que é oficial hoje, você tem correções, você tem adições. Né? Então, a versão que os softwares de autoria, né, as plataformas comerciais, acabam implementando. Então, veja, aqui existe um gap de 4 anos. Né? Sem dúvida, quando ele saiu, quase nenhum software conseguia ler um arquivo desses. Né? Nós sofríamos um pouco na norma. Eu costumo fazer com os meus alunos, a gente abrir os modelos no bloco de notas. Né? Eu sei que assim, não é muito interessante. No máximo, num Jupyter Notebook, né? A gente faz programação em Python para acessar esses dados. Porque muitas vezes o que está dentro do esquema você não visualiza. Você pode seguir o esquema de dados, à risca, colocar as informações ali dentro, informações que muitos de vocês querem, precisam, mas, igual o Davi falou, existe a parte de implantação. Então, quem implanta a exportação e a importação desses modelos IFC é o fabricante de software. Então, muitos de vocês reclamam, às vezes, que a culpa é do IFC, e não, eu gosto de mostrar, falar assim, olha lá a documentação, existe aquela unidade de informação que você quer. Se o software não lê, eu, às vezes, escrevo na mão a informação. Falo, se tiver algum software que leia segundo a norma, a informação vai estar visível. E, muitas vezes, isso não acontece. Né? Pulando para a versão 4.3, que é o objetivo, né, o nosso interesse hoje aqui à tarde, a grande mudança é a inserção da infraestrutura. Né, em particular, portos e hidrovias, pontes, rodovias e ferrovias. Então, são trabalhos que
se a gente falar de pontes, por exemplo, trabalhos assim de mais de uma década que os franceses tinham interesse em particular, então, há muito tempo atrás, eles já, usando as versões antigas do IFC, eles começaram a estudar internamente, lá dentro da academia, como é que eles podiam estender aquela versão antiga do IFC para tratar de pontes. Os japoneses também tinham esse mesmo interesse internamente lá na universidade, começaram também a fazer um esforço. A Building Smart pegou, né, assim, uma conjunção de fatores que fez com que, desde 2018 para cá, de repente, a coisa foi com uma velocidade incrível. Eles criaram um processo interno desse desenvolvimento em conjunto, para que hoje a gente tenha, né, o ano passado estava em votação essa versão 4.3, mas assim, eu já uso há algum tempo, vocês têm acesso a essa documentação, não importa que não é ISO ainda, está lá na internet, e está em Express igual às outras versões. Então, na verdade, se você lia a anterior, você continua lendo essas novas. Aqui eu coloquei, espero que vocês já tenham visto isso antes, né? Então, acho que muitos de vocês, quando falam IFC, lembram no arquivo IFC. Talvez esse é o contato que a maior parte dos profissionais tenha, de receber um arquivo IFC. Mas entendam, né? Ele é muito mais do que isso. Há uma outra parte aí que é essa modelagem da informação, né? E quando essa modelagem é bem feita, ela permite essa extensão temporal, ela permite esse acréscimo, né, de conteúdo, essa evolução que vem acontecendo. Então, a gente tem essa versão anterior, veja que, se a gente pensar em informação da construção, essa informação da construção, ela está separada, pulverizada em vários esquemas de dados, né? Então, o IFC é esse conjunto de esquemas, né? Um esquema de dados, mas, no fundo, é um conjunto de esquemas, onde a gente aproveita bastante coisa, né? Como o IFC ele foi criado lá atrás, né? Então, ele foi criado e foi criado para ser trocado por meio de arquivos. Então, ele copiou o que de melhor tinha na indústria. Para eu ter um arquivo pequenininho, ele baseado na norma STEP, e é usado o Express em termos de linguagem para que ele seja modelado. Então, toda essa parte geométrica aqui, de anotações, é uma coisa que já veio pronta, que já é usado por outras indústrias, indústria da manufatura, não precisou se fazer nada, né? Daqui para cima, sem dúvida, ele é da nossa área, arquitetura, engenharia, construção, operação, etc. Então, da evolução das várias versões do IFC, então, mesmo o 2x3 ele tinha essa arquitetura também, então ele vai, na verdade, crescendo. Então, uma primeira forma de vocês entenderem o que mudou do 4.3 para o 4, eu destaquei aqui. Então, nós temos 4 novos domínios, o túnel aqui está tá transparente porque ele não faz parte do 4.3, né? Ele ficou um pouco para trás, mas ele deve entrar numa próxima versão, aí, no 4.4. A gente tem as rodovias, as ferrovias, os portos e hidrovias, e a gente tem a parte de ponte, assim como a edificação, ela está misturado, né? Nos outros domínios, não tem um domínio específico para eles. E a gente tem aqui também, de novidades, esses elementos que são compartilhados de infraestrutura, né? Então, isso está relacionado, quem gosta de programação, né, acho que entende melhor um pouquinho essa questão de modelagem de dados, essa coisa um pouco mais abstrata, né? Então, existem alguns componentes que vários domínios precisam, então, na verdade, é interessante você colocar numa camada de interoperabilidade, tá? Então, tudo que a gente fala de IFC, na verdade, cada um desses aqui, se eu abrir, eu vou ver uma conexão entre unidades de informação, entidades, que a gente chama, né? E aí, então, essa é a grande dificuldade, um emaranhado de coisas.
Aí, até em cima dessa própria arquitetura, eu resolvi mostrar para vocês como, por exemplo, um objeto parede está especificado, né? Então, na verdade, ele começa dessa IFC root, né? Essa entidade principal que, em termos de informação que ela permite a todos os filhos, vamos dizer assim, é que ele tem um identificador único, que ele possa conter informações sobre quem criou esse objeto, que ele possa ter um nome, que ele possa ter uma descrição. E então essa informação que é extremamente abstrata, que vários objetos dentro do nosso modelo precisa ter, no fundo eu vou cada vez tornando mais específico, né, essa informação até chegar no ponto onde eu tenho lá a parede que aparece no meu modelo, que tem, né, um mapeamento com aquele objeto da realidade, né? Então, ele passa por todas essas outras entidades. Então, essas 4 entidades estão definidas dentro desse kernel. Esse kernel não mudou, né? A partir do momento que a gente começa a falar de um produto, ele tem junto a ele uma forma geométrica, uma posição no espaço. E aí depois a gente entra aqui, ó, nos produtos, e eu tenho o elemento, que ainda é algo muito genérico, os elementos da edificação. Então essa entidade mudou no 4.3, né? Ela agora é do elemento construído e não da edificação, para não ficar carregado, né, essa nomenclatura de só a questão de edificação. E depois a gente tem nos componentes compartilhados aí da edificação a parte da parede, parte da arquitetura está aqui, realmente. Tá? Isso, então, eu mostrei referente ao 4, mas serve para o 4.3 só para que terem uma ideia. Então, na verdade, essa informação da parede ela está espalhada pelo esquema do IFC. Eu fiz algumas continhas também referente a esse incremento, porque a gente fala, tudo bom, o IFC 4 já era um modelo gigante, já é difícil entender tudo que tem lá dentro, e agora você me põe em infraestrutura, nossa, o quanto cresceu de informação. Mas veja que interessante, na verdade, o incremento não foi tão grande assim, né? Principalmente em termos de entidade, que é como se fosse aquela classe ou objeto dentro do IFC, né? É um acréscimo de 12%. 100 entidades em termos numéricos, aí, talvez 113 em números reais, porque algumas do antigo deixaram de existir. No geral, eles conseguiram aproveitar grande parte das coisas. Então, veja a qualidade da modelagem. Você coloca um monte de coisas novas e mantém tudo que tinha para trás. Então, isso é fantástico em termos de compatibilidade com versões anteriores, né? E aí a gente tem linguajar do Express mesmo, né? Então, em termos de objetos, essas entidades, 12%. Existem tipos, né, definidos dentro do modelo, então a gente também cresceu um pouquinho aí em termos de 20%. Dentro dessa questão de tipo, há de se entender que várias partes ou objetos da infraestrutura eles são definidos como uma enumeração. Então, existe um IFC Road para a estrada, e existe um IFC Road Part, que é parte da estrada. Nessa parte da estrada, em vez de eu criar tudo que existe de parte, eles fizeram uma enumeração. Então, o tipo de parte, pavimento. Então, você vai lá e coloca um elemento da rodovia. Então, esses tipos aqui, dentro dele, a gente tem essas enumerações. Eu vou mostrar uma tabelinha depois. É a outra parte onde cresceu o modelo. Então, em termos de entidade, foi o menos. E aí a gente tem uma coisa que ainda não está, talvez, enxuta, que é essa questão dos conjuntos de propriedade e propriedade, né? Então, esse é um trabalho que o pessoal ainda precisa fazer, de enxugar, tirar a redundância, mas é outra forma do modelo crescer, né? De você colocar propriedades e conjuntos de propriedades e você não mexe no esquema em geral, né? O que é mais interessante desse processo de acréscimo, né, de infraestrutura é que teve esse trabalho. Então, vários grupos aí, grupos independentes, por trás, não só universidade, mas empresas também, grandes empresas aí, estatais, muitas vezes, da parte de ferrovia, de rodovia, portos, hidrovias, de ponte, que assumiram esse trabalho, né?
E eles, de repente, perceberam, olha, a gente precisa de um processo harmônico para poder encaixar nesse tempo curto tudo que a gente quer colocar. E aí, na verdade, o IFC teve que se transformar, né? Então, o pessoal resolveu fazer um mapeamento de Express, que é uma linguagem que muitos não dominam ainda, para o ML, né? Que talvez muitos de vocês ainda não saibam o que é, mas é uma linguagem muito mais usada em termos de modelagem, né? É uma linguagem de modelagem para unificar aí várias áreas. Então, aqui a gente tem um cronograma onde o pessoal foi se reunindo várias vezes aí ao longo de um período de mais ou menos um ano, percebendo o que cada grupo estava usando que poderia ser de uso para os demais, e eles colocaram na versão comum, né? Existe um common schema aí, aqui, onde todos esses precisariam, que é a parte de posicionamento tridimensional dessas entidades lineares, né? Essa curva 3D no espaço. Na palestra lá do teatro, o pessoal estava falando de georreferenciar essas obras, né? As seções da ponte, etc., do trilho. Então, tudo isso foi sendo desenvolvido, criado e entendido que todo mundo da infra ia precisar, né? Então, eu trouxe aqui uma versão, só um pedacinho daquele esquema em UML. Não é, digamos assim, trivial ou um mapeamento único, mudar de linguagem. Então, existe mais de uma forma de você pegar o conceito em Express e jogar em UML. Existe um artigo interessante que ele fez um mapeamento diferente da Building Smart, né? E ele aqui lista para nós, olha, uma entidade aqui em Express poderia ser em um UML dessa maneira. E o norte dele, na verdade, é essa necessidade de integrar BIM e GIS, ou SIG, né? Os Sistemas de Informação Geográfico. Então, ele segue a norma ISO aí 211, que o pessoal da OGC também usa bastante, que CityGML, InfraGML, então outros modelos que são da parte mais de GIS, de infraestrutura mesmo, ou de cidade, já estava usando. Então, a Building Smart, eu acho que se aproximou bastante da OGC, então isso é super positivo, mas mesmo assim, até onde eu sei, eles não tiveram essa preocupação de usar realmente como referência a norma dos outros para desenvolver a infraestrutura, mas eu entendo que eles estão no caminho certo, né? Então, aqui temos uma versão alternativa desse mapeamento. Então, aqui uma outra forma de ver como... Para o público não chega a isso, mas se você acompanhar os sites da Build Smart, do IFC4 que vocês têm contato, eles criaram o IFC4.1, onde foi inserido o IFC Alignment, né? Então, esse alinhamento é o caminhamento das obras lineares. Então, ele saiu isso de dentro de cada um desses grupos e foi implantado no 4.1. Surgiu esse Common Schema. O pessoal de ponte já estava avançado, então o 4.2 saiu com ponte. E aí tinha o pessoal aqui, né, avançado, ferrovias, rodovias e portos que conseguiram sair no 4.3. O túnel ficou um pouquinho para trás. A parte de terraplanagem está tudo coberto aqui por parte desse Common Schema, né? Então, aqui só uma figurinha mostrando o que cada uma das versões, que, de novo, não chegou para vocês, né, mas que quem mexe diretamente com o IFC, eu uso bastante o IFC OpenShell, né, então ele é um módulo para... É de C++, mas eu tenho essa versão para Python, então a gente consegue escrever, ler, criar modelos e testar na universidade essas coisas, né. Deixa eu acelerar um pouquinho, a gente não tem muito mais. Uma coisa interessante é a questão da organização espacial, né? Porque a organização espacial, na edificação a gente fala projeto, o IFC Project, então todo o arquivo é um projeto em si, aí a gente fala IFC Site, aí fala IFC Building, Building Story, que são os pavimentos, e a gente fala dos elementos que ficam lá, né? Quando a gente está no IFC4, a gente vê que surgiu a IFC Facility, né?
Então, toda vez que vocês abrem um modelo IFC, ou mesmo um modelo BIM, existe à esquerda, assim, no geral, um jeito, uma árvore, né? Como aquele projeto está organizado, dividido. Então, essa aqui é a novas divisões possíveis. Então, a ponte, a ferrovia, a rodovia, eles estão debaixo do facility. Então, eu tanto posso colocar genericamente facility, quanto eu posso especificamente colocar um desses e, na verdade, misturar todos eles. E fracionar eles em partes, né? Então, aqui, essa é a documentação do 4 para edificação, né? Esses azuis são essa organização espacial, e esse amarelinho é como amarra, né? Uma organização dentro do outro, e aí eu fiz um análogo aqui para o 4.3, e de maneira genérica, né? Considerando facility e facility part, né? Mas veja, a gente tem exemplos na internet onde a pessoa põe especificamente a IFC Road, a IFC Bridge e assim por diante. Então, na verdade, cabe a vocês adaptarem o processo de vocês. Aqui a gente tem flexibilidade suficiente para fazer a organização que convém ao projeto, né? E aqui eu coloquei um pouco das novas entidades, né, que a gente tem debaixo de toda essa organização espacial. Vou acelerar um pouquinho, que eu já estou abusando aí e aqui eu estava falando em termos de enumeração, né? Além das entidades, cresceu os tipos, né? Então, cada uma das partes com a qual eu divido, né, minha rodovia, minha ponte, etc., eu posso classificar ela por meio de uma enumeração, que, na verdade, é uma palavra ali que tem um significado, né, uma informação semântica, e é assim que a gente, digamos, amplia ainda mais o poder de informação de um modelo desse tipo, né? Então, para cada um da infraestrutura, eu listei tudo que cada grupo acabou criando em termos de enumeração. Então, alguns grupos usaram bastante, outros menos, né? E aí eu só quis pôr, né, sem nenhum compromisso com nenhum fabricante, mas algumas imagens de softwares que foram usados em teste, né? Sem dúvida, vocês vão ter dificuldade ainda de usar dentro de um software de autoria o IFC 4.3, porque não é nem norma ISO ainda. Então, depois que é ISO, o pessoal de fabricante ainda demora um pouquinho para oficialmente listar, né? Então, esse DACA, em particular, eu achei bacana, porque até na internet eu brinquei com o modelo lá dentro, entendeu? Não era nem uma imagem parada. Então, mexi, selecionei algumas informações para mostrar que, efetivamente, aqui ele está usando o 4.3. Então, tem vários softwares no mercado trabalhando com infraestrutura, mas dentro da plataforma, né? Você sai, a informação que está lá dentro é coisa de edificação, não é nem da infraestrutura. Então, vamos esperar aí para a implantação do 4.3. É uma coisa bem interessante. Então, para finalizar, só o último slide, prometo, mudanças do IFC, né, para o futuro. Então, a gente já tem versões, tirando essa Express, né, que, de novo, é o mais enxuto para trocar informação, com geometria e tudo mais. As versões XMLs talvez sejam mais fáceis de serem processadas, não sei se talvez entendidas também, mas eles tendem a ser bem maior, certo? A gente tem OWL para web semântica, algumas versões JSON aí também, que acho que está crescendo bastante, mas há essa necessidade da gente sair de um paradigma de troca de arquivos para microtransações, né? Então, quando começarem os gêmeos digitais para valer, aí, o modelo vai ter que ser diferente desse arquivo Express, né? A gente tem que ter realmente uma estrutura de dados que permita pedacinhos do modelo serem atualizados. Então, realmente, dentro da Build Smart, eu acho que o pessoal está se mexendo bastante. A gente vai ter aí coisas muito bacanas para as próximas versões, para os 5 em diante, tá bom? Obrigado, desculpa ter cedido aí o tempo, pessoal. Obrigada, Fabiano.